E aí, seus bandos de à toas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar de Olimpíadas, isso mesmo, falaremos sobre Olimpíadas. Tudo começou há anos atrás, em 566 anos antes de Cristo, na cidade de Atenas, onde foi construído o primeiro estádio em formato de U que foi erguido para os Jogos Olímpicos na Era Moderna. Depois foi completamente restaurado em 1870 e finalmente reformado em 1895 para sediar os Jogos Olímpicos de 1896, que foi sediado no estádio Panathinaik de Atenas, e tinha algumas modalidades como corrida, luta, boxe, forma primitiva de artes marciais, hipismo, entre outras modalidades. Os jogos aconteceram com a participação de 286 participantes de 13 países, onde após a Olimpíada foi fundado o Comitê Olímpico Internacional, que em 1900 permitiu a participação de mulheres nos Jogos. Desde então os Jogos Olímpicos vêm sendo sediados a cada 4 anos em diferentes países, sendo algumas Olimpíadas marcadas por alguns motivos, como a Olimpíada de 1916, que deixou de ser sediados os Budapeste na Hungria, devido ao período da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918 na Europa, onde em 1920 os Jogos voltaram a ser sediados na cidade de Antuérpia, na Bélgica, que realizou o torneio como uma tentativa de amenizar o clima de tristeza vivido pelos belgas. O esforço belga foi tão grande que o país foi capaz de construir o estádio General Pershing em apenas 7 meses. Outro fato das Olimpíadas e a Olimpíada de 1936, onde os Jogos foram sediados em Berlim, Alemanha. O país havia construído o estádio entre os anos de 1934 a 1936 em meio ao nazismo, onde os Jogos de Berlim ficou marcado por ter sido palco da excelente performance de Jesse Owens, atleta negro norte-americano que conquistou 4 medalhas de ouro e colocou em xeque as teorias de superioridade diante de Hitler. Curiosidades ou não, nós estamos a 2 anos da próxima Olimpíada, que será realizada em 2020 na cidade de Tóquio, no Japão. Referência: quando o assunto é eficiência e inovação tecnológica, o país já iniciou as obras necessárias para que o evento aconteça sem imprevistos na cidade de Tóquio. Ao final das últimas Olimpíadas no Rio 2016, o país já havia apresentado os projetos construtivos e aprovado o orçamento de investimento em infraestrutura junto ao Comitê Olímpico Internacional. Em dezembro de 2016, a organização dos Jogos de Tóquio deu início à construção do novo estádio olímpico, projetado pelo arquiteto Kengo Kuma. Pensando na redução de custos e na sustentabilidade, o estádio, com capacidade para 80 mil pessoas, está sendo construído a partir de estruturas pré-fabricadas de madeira e aço. O exterior contará também com um parque, para ajudar no controle de temperatura do local de maneira natural, pois de acordo com as mudanças climáticas espera que em 2020 a temperatura esteja com aproximadamente 40 graus Celsius nos dias de evento em Tóquio, no Japão. Esse pode ser a sede olímpica mais quente em quase 40 anos, mas a aposta do Japão para resolver esse problema, e em cima de tecnologia para combater as condições climáticas, a expectativa é que a obra custe $1,5 bilhão e fique pronta em novembro de 2019. Apesar das mega-obras, os jogos serão realizados, em sua maioria, em estruturas e arenas já existentes. No caso do boxe, por exemplo, as disputas acontecerão no Kokujikan, espaço onde acontecem as lutas de sumô na capital japonesa. Já as provas de ciclismo devem acontecer nos jardins do Palácio Imperial de Tóquio. Ou seja, ao invés de erguer novas construções, os locais onde aconteceram as Olimpíadas de 1964 serão apenas reformados, de acordo com as exigências do Comitê Olímpico Internacional. Isso demonstra uma atitude exemplar do Japão em relação à construção civil. O reaproveitamento de antigas estruturas só será possível porque elas passaram por cuidados e manutenções frequentes ao longo dos anos. Aqui no Brasil, em contrapartida, é comum vermos obras públicas abandonadas, especialmente as construídas para eventos esportivos. Dos 12 estádios construídos para a Copa do Mundo de 2014, por exemplo, 8 já estavam abandonados apenas 1 ano e meio após os Jogos. A Vila Olímpica de Tóquio 2020 receberá cerca de 12.750 atletas e terá a participação de 206 países que ao todo disputarão cerca de 306
16 eventos esportivos, estimando cerca de 33 esportes de 50 modalidades. Para esta edição dos Jogos Olímpicos, o COI, Comitê Olímpico Internacional, aprovou a entrada de 5 novos esportes, sendo karatê, surf, escalada esportiva, beisebol e softball, e também skate, sendo adicionadas 2 novas modalidades, que será o basquetebol 3x3 e ciclismo freestyle. As provas ocorrerão em 34 locais de competições, sendo que a maioria será na zona da Baía de Tóquio e na Heritage Zone. De acordo com os organizadores, serão entregues o total de 918 medalhas olímpicas durante todo o evento, ouros, 306 pratas e 306 bronzes, para a alegria das crianças. As Olimpíadas têm 2 mascotes oficial das Olimpíadas 2020, que se chama Mirai Tova, onde o seu nome é a mistura de 2 palavras em japonês que são Murai, futuro, e Tova, eternamente, e Somichi, que é a mascote dos Jogos Paralímpicos, onde o seu nome em japonês significa tão poderoso. O lema dos Jogos será Descubra amanhã. A abertura do evento está agendada para o dia 24 de julho de 2020, com o encerramento marcado para o dia 9 de agosto, onde as 2 cerimônias serão realizadas no novo Estádio Olímpico de Tóquio, onde, de acordar com os organizadores do evento ao término das Olimpíadas, assim como o planejado no Rio de Janeiro, a Vila Olímpica também será transformada em um complexo residencial de alto padrão. De acordo com o diretor de comunicações do Comitê Tóquio 2020, Masa Takaya, a ideia é transformar o local onde os atletas ficarão abrigados durante os Jogos em uma região voltada a apartamentos de luxo, além de já ter uso projetado para depois dos Jogos Olímpicos. A Vila Olímpica também será equipada com um sistema de abastecimento à base de hidrogênio, uma fonte de energia sustentável e promissora. Uma das metas é tornar a nova tecnologia comercialmente viável em todo o Japão após os Jogos. Confira a seguir o vídeo com as promessas do Japão para as Olimpíadas 2020. O que você achou dos preparativos do Japão para os próximos Jogos Olímpicos? O planejamento é melhor do que o realizado para as Olimpíadas do Rio? Deixe o seu comentário abaixo. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.